E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora vamos estar vendo tudo que o craque Miller e o pessoal do Mesa Redonda falaram sobre o jogo do São Paulo contra o Ceará, o empate fora de casa, bom resultado com o gol dele, Rian Francisco, e a gente vai falar muito desse moleque. Antes de mais nada, já sabe, deixa embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí o que você acha do Rian Francisco, o que você achou da atuação dele. Vamos assistir o vídeo junto? No final do vídeo eu volto, traga a minha opinião, os meus comentários. A gente vai falar muito do Rian Francisco. O moleque é diferente mesmo. Cresce, direito, traz, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Sem as principais estrelas, o Beldia tá se virando com a molecada. E o Rian, enfim, o Rian ganhou uma oportunidade e fez o gol de empate. Zubeldia foi perguntado sobre o tema, né, Zubeldia? Siempre he dicho que promocionar jóvenes o poner jugadores jóvenes es una planificación. ¿Por qué es una planificación? Porque después durante la temporada, si vos no tenés un número muy grande de jugadores dentro del plantel y vos tenés jugadores jóvenes dentro de un cierto número de jugadores en el plantel, vos les podés ir dando oportunidades a los jóvenes. Por eso Alves está jugando, por eso Ferreira está jugando, Luca, y por eso Rian está jugando. Entonces, estamos contentos por isso. Ô Miller, é um São Paulo onde os meninos estão procurando resolver e o Rian deu uma cartada agora na mesa. Conte comigo que eu estou aqui. Ou seja, pela primeira vez o Beldia se rende e coloca o menino para jogar. Olha, Rafa, o São Paulo não fez uma partida de todo ruim, não. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Gostei. Agora, é claro que o Lucas Ferreira é um outro tipo de jogador, ele está mais pronto que o Rian. Até por conta das oportunidades que teve, né? O Rian entrou, fez um gol na estreia, isso é muito bom para um atacante, né? Fazendo gol, assim, gol de empate lá em Fortaleza é muito difícil. Mas o Lucas Ferreira, ele é objetivo, né? Ele não fica tocando bola para trás. São Paulo está tentando a renovação de contrato do garoto, tem gente de olho nele, Miller. Já tem dificuldade, né? Terá dificuldade em renovação por conta, né? Tem muito time. Sem Dorival no mercado, Paulo, diminui a pressão em cima do Dorival? Do Zubeldia? Sem o Dorival no mercado, diminui a pressão no Zubeldia? Sim, até porque o São Paulo, como o próprio jogador mencionou, né, vem numa crescente, tem os jogadores que estão aí, estão desempenhando bem, então eu creio que essa pressão já terminou. Agora esse gol aí... Eu esperava fazer esse gol no Corinthians, né, Chicão? E ele não fez gol nenhum. O Igor Vinícius marcando de lado, pelo amor. O Edu, ele não tem Oscar, não tem Lucas, enfim, não tem os principais jogadores, está se virando com a molecada e a pressão em cima do treinador. Difícil trabalhar. Então, mas o São Paulo ele sempre se sai bem nesses momentos, né? Acho que a base do São Paulo ela é muito forte e uns tempos para cá pouco se usa, né? Então acho que espero que seja esse momento de dificuldade, né, que se olhe para a juventude de São Paulo. A equipe do São Paulo Sub-20, ela tem muita qualidade, né, a gente conhece um pouquinho, e oportunizar os meninos, né, fortalecer. Lógico que a hora que os titulares voltar, o Oscar, que voltar o Lucas, a titularidade é deles pela experiência, mas você vai estar fortalecido com esses meninos aí e estão se mostrando como ótimas opções. E líder da Libertadores, Alex, no grupo dele, vai com um pouco mais de tranquilidade. Poner los jóvenes é uma planificação. Só que para você promover os jovens e dar chance, você tem que colocar para jogar. Principalmente aqueles que têm mais talento. O Rian Francisco é pedido por todo mundo. Está pedindo passagem faz tempo. E não põe nunca. Aí quando põe, o menino faz o gol. Então, cara... Eu sei que não pode colocar de uma vez todo mundo, mas aqueles que já se destacaram na base, que têm condições de jogar, tem que ter mais oportunidades, cara. Bom, você falou, né? Talvez tenha sido na maratona, e ainda faltam 11 jogos da maratona, foram 9, né? Na maratona foram 9. São Paulo está invicto nos 9, né? Tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Agora começa a Copa do Brasil, faltam mais 11 até a parada no Mundial. Talvez nessa sequência toda tenha sido o jogo que o São Paulo foi mais mutilado e mais desgastado pela questão logística e pelas questões dos desfalques, né? É possível que voltem alguns jogadores a partir do jogo com o Náutico, de lesão, embora também a gente saiba que começou a era das suspensões, né? E hoje o Daronco... Cedric suspenso. Gostou de distribuir, né? O Daronco também, bastante cartão amarelo para o São Paulo, como o Wilton.
embora eu acho que o time mais violento no jogo tenha sido o Ceará. Mas, enfim, eu acho que o São Paulo está jogando praticamente todo mundo agora, né? E tem feito, acho que, um papel digno nessa frente dupla que vai virar frente tripla a partir de terça-feira contra o Náutico. Pela conta do Campeonato Perfeito, que é vencer em casa e empatar fora, o São Paulo está devendo 4 pontos. 4 pontos que ele perdeu em casa. Para Cruzeiro e Sport. Né? Pontos irrecuperáveis, mas enfim. Se vencesse hoje, estaria devendo 2 pontos, está devendo 4 pontos. Está lá no meio da tabela, nesse momento, o São Paulo, com mais esse empate, é um dos poucos times ainda invictos. E hoje, né, mais do que... Hoje tem que fazer algum ponto, né? Está em 7º lugar nesse momento, mas, claro, já está computado o seu jogo, todo mundo vai jogar ainda. Ele deve cair de posição na tabela. Fala. Sim, exato, né? Agora são 6 partidas, 3 em casa, 3 fora, você falou isso. O São Paulo não perde desde o jogo do Allianz Parque, do pênalti do Vitor Roque, né? E tem que levar em consideração também que o Ceará, embora seja um time que eu acho que o Ceará fez o gol e depois quis só administrar, só no segundo tempo ele arriscou. É um time que não perdeu uma partida como mandante em 2025, né? Não é simples jogar lá, a torcida está com o time, é o contrário do Fortaleza, hoje que a torcida está meio contra o time, né? Então eu achei o ponto valioso, sim. Ainda mais das circunstâncias, eu também. Vamos ver o que a galera achou aqui. Vamos lá, Éder Inácio, salve mestre, jogo consciência do tricolor, bom resultado com uma grande postura, Luciano apagado, Rian iluminado, Ferreirão melhor em campo, a Hug. Eu não gostei do Luciano, não aproveitou a chance não dele, inclusive achei um pouco displicente em certos momentos, mas... Eu não achei o primeiro tempo ruim de todo dele, mas assim, se você for, vamos pegar quem tinha a chance de aproveitar, tem uma chance de... Porque foi interessante isso, né, Tironi? O São Paulo não foi completamente desfigurado. Até teve mais titulares do que eu imaginava na escalação inicial. Mas tem o cansaço, tem tudo, né? O Alisson, por exemplo, abaixo. Isso, tá morto, né? Morto. Mas estou dizendo assim, quem entrou, teve a oportunidade de jogar de titular desta vez, não entrou num time completamente sem padrão, né? Então, era uma baita chance para o Igor Vinícius, era uma baita chance para o Luciano, era uma baita chance para o Rian, era uma baita chance para o Bobadilha. Desses todos, eu achei o Bobadilha bem demais. Ainda bem, porque ele é um jogador que pode ajudar bastante. Vai precisar do Bobadilha em algumas circunstâncias, né? Mas eu, Luciano, achei abaixo, achei o Igor muito mal. E, além de tudo, se desgastou e teve que sair. E o Rian, eu acho que ele é interessante, né? Ele mostrou o melhor que ele tem, e também as questões que fazem com que ele vá ter chance pouco a pouco. As questões físicas, né? Um jogador... a Juliana até perguntou, minha mulher está assistindo o jogo comigo, mas o mais jovem vai sentir cãibra? O cara não aguenta. 12 minutos do segundo tempo o cara desabou com cãibra, né? Então tem essa... O Ferreirão é um fenômeno, não vou dizer técnico, mas ele é um fenômeno físico. Isso ajuda demais, né? Então eu acho que ele desses todos, a gente vem falando, é o que vai ter mais chance, que ele está pronto para jogar, né? Quem tiver links de coletiva aí, aceitamos. Vou passar um para você, peraí. O São Paulo agora tá... o São Paulo 2025... Vai ter no... Se tiver, tá ótimo. Falou que vai passar. Vamos ver aqui, garotinho. Eu tô aqui, por enquanto tem só narração. Vamos lá. João Paulo Biato. Igor Vinícius, com certeza absoluta, tem o recorde mundial de mais gols tomados nas costas. Cara, impressionante. Tirou a última vez. Mike está treinando no profissional, vai pedir passagem nesse ano. Difícil. Não, ele tá na base. Jogou, inclusive, tava no time que tomou um cacete do Vasco no Sub-20. Né? Foi 4-1 o jogo, né? Exato. Ele tá jogando aí na base. Eu não duvido que ele tenha chance daqui a pouco, né? Sim, o Igor Vinícius, ele destoa bastante, né? Destoa demais. Hoje, primeira bola, primeiro jogo. O São Paulo tava um jogo ok, com 3 minutos, primeira bola nas costas dele, gol. É duro. Eu lembrei aí, muito cara, do jogo. É engraçado, ficou, um certo momento o jogo ficou da seguinte forma, quando o Cedric entrou, né? Aliás, antes do Cedric entrar mesmo. Ficou o Ferrarese, ele fazia um papel de zagueiro e de lateral.
Você não via nada, você não viu o Igor Vinícius em nenhum lugar. Ele não dava na defesa, ele não estava na... Não é? Impressionante. Você vê quem vai apoiar pela direita. Muito bem. Então, o Igor lembrou, Tironi, aquele jogo do ano passado no Castelão contra o Fortaleza, primeiro jogo do segundo turno, quando aos 2 minutos de primeiro tempo ele faz um pênalti estúpido no Breno Lopes, o Fortaleza faz o gol e ganha por 1-0. No mesmo estádio, sim, as mesmas circunstâncias. Cara, sério. Ó, deixa eu responder aqui o Vitor Tanaka, porque tem gente perguntando isso. Senhores, é verdade que o Cruzeiro quer o Ferreirão e que a multa é baixa? Vai dar essa moleza mesmo? Ah, duvido que o São Paulo possa dar uma moleza dessa, né? Não, a questão, assim, eu vi até o André Hernandes. Aliás, já que a gente tem os momentos observatórios da imprensa, muito boa a transmissão da Prime. Sim. Me deu uma certa nostalgia com o meu amigo Rom. Podia só mostrar menos torcida, né? Porque qualquer lance, a bola parava era torcida, meia hora de torcida. Isso. Mas estou dizendo, acho que narração, comentário e reportagem, né? Sim, sim. Deu uma nostalgia nossa lá, que nós somos companheiros do Rômulo e do Rafael, né? Sim. Rafael é ótimo, né? É ótimo, é ótimo. E o André Hernan falou sobre isso no intervalo da questão do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira tem contrato até 2028. Agora, são coisas que a diretoria do São Paulo precisa explicar. Ele tem contrato até 2028 com uma multa internacional gigante e uma multa nacional baixa, considerada baixa. E aí você fala, hoje o Palmeiras gasta mais que clubes portugueses, certo? O Cruzeiro é SAF, o Botafogo é SAF, o Bahia é SAF. Então, a questão é que a multa nacional do Lucas... Agora eu pergunto para vocês, alguma surpresa o Rian Francisco ter decidido o jogo para o São Paulo? Feito o gol do empate, um jogo difícil contra o Ceará, fora de casa, um campo bem pesado, uma torcida bem chata, num local que vários times vão lá e perdem. O São Paulo foi com um time misto e conseguiu o empate. Nem acho que o São Paulo fez um jogo horrível, acho que o São Paulo fez um jogo até bem decente, bem coerente. A grande questão, antes da gente começar a falar do Rian Francisco, é que nós entramos com 2 jogadores a menos. O Igor Vinícius pelo lado direito, que é uma piada de mau gosto. O Igor Vinícius jogando futebol é uma piada de mau gosto. Cada vez que eu vejo o Igor Vinícius jogando bola, eu me revolto de como eu não consegui virar jogador profissional. Porque assim, sinceramente, não só eu, muitos de vocês, com certeza, com 45 dias de pré-temporada, a gente joga mais que o Igor Vinícius na lateral. Ou no mínimo faz igual. Corre errado, marca mal, ataca mal e erra passe. Isso eu faço. Me dá 45 dias de pré-temporada para mim perder a barriguinha, eu faço o que o Igor Vinícius faz. Não deve ser difícil. E o cara ainda recebe mais de 100 mil reais. O Igor Vinícius tem renovação de contrato, então o salário dele deve ser em média entre 300 e 400 mil reais. São Paulo me paga 10 mil, eu faço o serviço do Igor Vinícius. 10 mil. Fica aí. Se alguém do São Paulo estiver assistindo, 10 mil eu faço o trabalho do Igor Vinícius. Exatamente o que ele faz. E talvez ainda jogue mais, dependendo da partida. Cara, é inacreditável o quão esse jogador é bizonho. Ele é bizonho. Chega a dar dó, chega a dar pena de ver ele jogando, de ver ele correndo. Como que um cara desse conseguiu ser jogador profissional de futebol? Como que um cara desse tem mais de 100 jogos com a camisa do São Paulo? É inacreditável. Inacreditável. Como ele consegue ser pior. E aqui não é uma crítica, tá? O Cedric Soares é anos-luz melhor lateral que o Igor Vinícius. E o Igor Vinícius consegue ser pior que o Ferrarese, que é um zagueiro improvisado na lateral direita. O Ferrarese é um zagueiro improvisado na lateral direita que joga mais que o Igor Vinícius. O que a gente vai debater e discutir? É um cara que nunca deveria ter vestido a camisa do São Paulo Futebol Clube. Aí você tem o Moreira, que foi doado para o Porto.
Você tem um moleque na base, o Mike, que, ao meu ver, também é anos-luz mais lateral que o Igor Vinícius. Mas prefere colocar o Igor Vinícius para jogar. Vai entender o Zubeldia, que também colocou o nosso querido Luciano de 10. E mais uma vez eu pergunto para vocês. Vocês se surpreenderam com a atuação do Luciano hoje? Sábado? Alguém de vocês ficou surpreso? Dele ter errado passe, ter matado o contra-ataque, ter sido um a menos no meio de campo, porque não marca e não ajuda a atacar. E quando recebeu uma bola na cara do gol, perdeu o gol. Vocês se surpreendem? O Luciano, se vocês prestarem atenção, o Luciano passa o jogo inteiro reclamando e chilicando quando ele não recebe a bola. Por várias vezes no meio do jogo, algum jogador faz uma jogada e tenta e dá a bola pro Ferreirinha, dá a bola pro Lucas Ferreira, dá a bola para outra pessoa. O Luciano abre os braços como se ele fosse o craque do time, se ele estivesse jogando o fino da bola, querendo a bola. O Bobadilha colocou ele na cara do gol e ele perdeu o gol. Vocês se surpreendem com isso? Eu não. Eu já dei a minha opinião sobre o Luciano aqui. O Luciano, ele teve bons momentos. O Luciano não foi, não é e nunca será um jogador brilhante. Ele é um jogador ok, que teve uma identificação ou tem uma identificação com o São Paulo. A grande questão é que o São Paulo teve times medíocres e medonhos. E um jogador do nível do Luciano acabou destoando um pouco no meio da mediocridade que o São Paulo tinha. Tanto é que quando o Rigoni chegou, o Rigoni tomou a posição do Luciano. Por quê? Porque o Rigoni é anos-luz mais jogador que o Luciano. Mas o Luciano teve bons momentos no São Paulo. Teve bons momentos, não dá pra negar. O Luciano fez ótima dupla de ataque com o Brenner, fez ótima dupla de ataque com o Pablo e fez boa dupla de ataque com o Caleri no início da era Rogério Ceni. Não dá pra tirar isso. Mas ele jogava de quê? Segundo atacante, ao lado do centroavante, não de meia. Não é difícil saber que o Luciano não é meia, ele é um segundo atacante. Se eu perguntar pra você, torcedor do São Paulo, qual é a principal característica do Luciano, você vai falar, ele é um bom finalizador. Um bom finalizador não joga no meio de campo. Um bom finalizador joga dentro da área. E aí chegamos no melhor ponto da noite. Rian Francisco. No vídeo pré-jogo, eu disse aqui pra vocês, o Zubeldia, ele tava com um sério problema na mão. Por quê? Se o Rian Francisco entra mal, não joga nada, algumas pessoas iam dizer assim, o Zubeldia tinha razão, o Rian Francisco ainda não tá pronto. E outras pessoas iriam dizer, o menino não joga, não tem sequência, entra todo mundo, mas não entra ele, por isso que ele não rende. Porque nós sabemos que um jogador para render, ele tem que ter uma mínima sequência. O Ferreirinha, ele não estava bem. Mas ele começou a ter sequência, receber minutagem e hoje se tornou um dos pontos fortes do São Paulo. Correto? Correto. O Rian Francisco não tinha. E o outro problema que o Zubeldia ia arranjar era caso o Rian Francisco fizesse o que fez. Fizesse o gol. O Rian Francisco salvou o São Paulo de uma derrota. Não fez um jogo brilhante, mas fez o que deve ser feito. Gol. E aí agora a gente se pergunta, por que o Zubeldia não coloca o menino mais vezes? Por que o Zubeldia não dá mais minutagem para esse menino? Por que o Zubeldia não coloca esse moleque como reserva imediato? Como dupla de ataque de alguém? Porque ele pode ser, em vez de ser o centroavante, ele não tem característica de centroavante, porque ele é menorzinho, ele é... Atualmente, tá? Porque se você colocar o Rian Francisco para ficar no meio de dois zagueiros, como o Caleri fica, ele não vai ganhar uma bola. Mas se você colocar ele para flutuar, para fazer jogadas ali dentro da área, receber essa bola em velocidade, ele dá conta, ele é muito técnico, muito rápido. E vocês viram? O senso de posicionamento dele, ele saiu do meio da muvuca e cabeceou a bola sozinho dentro da área. Saiu do meio dos zagueiros e cabeceou a bola por trás sozinho dentro da área.
O Rian Francisco, ele pode jogar até como um segundo atacante. Ele pode atuar até ao lado do André Silva. André Silva e Rian Francisco podem atuar os dois juntos. Agora, a grande questão, por que o Zubeldia demorou tanto dar oportunidade para esse menino? O moleque foi simplesmente o destaque da Copinha. O melhor jogador. Ele voou na Copinha. Por quê demorar tanto para dar oportunidade para o menino? Se a torcida pede e o time precisa. Não tem lógica, não tem porquê. Esse menino, ele é fora de série. Esse menino é muito acima da média. Ele é um cara... O famoso tem estrela. Esse moleque tem estrela. Esse menino pode se tornar um excelente 9. Um excelente 9. Dando desempenho esportivo, resultado esportivo, não só para o São Paulo, mas futuramente até para a seleção brasileira. Ele só precisa de uma coisa: oportunidade. É só disso que o Rian Francisco precisa. Oportunidade. De resto, talento, força de vontade, esse moleque tem, e tem muito. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.